sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e já estamos na nossa 13ª aula para o 9º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai tratar um pouco sobre a criação da Organização das Nações Unidas, mais popularmente conhecida como a ONU. Então a gente vai ver o que é essa organização, qual a sua principal finalidade e objetivo e em qual cenário ela foi criada, em qual contexto histórico ela foi criada, certo? Então vamos lá, observem aí o que é a ONU. A Organização das Nações Unidas, popularmente conhecida como ONU, é uma organização internacional cuja principal missão é manter a paz e a segurança internacional, bem como desenvolver a cooperação entre os povos. Ela é formada pelo que se chama de países membros e nenhum deles é obrigado a integrá-la. A ideia é que o país que concordar com os princípios da organização, como o trabalho pela paz e o desenvolvimento mundial, possa voluntariamente adentrá-la e somar na construção dessas metas. Então, basicamente, a ONU é uma organização que ela vai ter como principal objetivo a promoção da paz, da segurança nacional e da cooperação entre os povos. Então, ela vai mediar todos os conflitos que possivelmente possam acontecer entre os mais determinados países, que são chamados de Estados-membros que fazem parte da organização. Esses estados, eles não são obrigados a participar e fazer parte dessa organização, e sim eles se voluntariam a adotar essas medidas de promoção da paz que é pregada pela ONU, certo? Então agora a gente vai ver um pouquinho de como que a ONU foi criada e de que contexto ela foi criada, mas antes disso a gente vai ver os seus antecedentes. Houveram diversas organizações que foram criadas antes da ONU que vão dar impulsionamento para que a ONU seja criada nesse contexto histórico, certo? Então observem aí, antecedentes. No fim do século XIX, países começaram a criar organismos internacionais para cooperar em assuntos específicos. Por exemplo, já em 1865 foi fundada a União Telegráfica Internacional, conhecida hoje como União Internacional de Telecomunicações. É uma organização que tem como principal objetivo mediar as comunicações entre os mais determinados locais do mundo. E em 1874 surgiu a União Postal Universal, certo? Hoje, ambas são agências do sistema das Nações Unidas, então ambas fazem parte das Nações Unidas. Então, já no século XIX, há mais de 100 anos atrás, já tivemos aí algumas instituições que impulsionaram a criação da ONU posteriormente, certo? Continuando. Em 1899, aconteceu a primeira Conferência Internacional da Paz, em Haia, lá na Holanda, que visava elaborar instrumentos para a resolução de conflitos de maneira pacífica, prevenir guerras e codificar as regras de guerra. Aí tem uma foto dessa convenção, certo? Que aconteceu em 1899, ou seja, ela aconteceu antes mesmo das duas maiores guerras que o mundo já teve, certo? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ela tinha como principal objetivo mediar esses conflitos de guerra que possivelmente poderiam acontecer no futuro, certo? Só que aí, por haver tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, a Convenção ela meio que não teve todos os termos, não foi consistente naquilo que ela pregava e aquilo que tinha de fato como objetivo. Continuando. A organização que podemos chamar de predecessora, ou seja, antecessora da ONU, é a Liga das Nações, uma instituição criada após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, sob o Tratado de Versalhes, que é o tratado que vai mediar o fim da guerra. Foi criada com o objetivo de uma proposta de paz negociada pelos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Contudo, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, essa organização foi considerada um fracasso, por não ter conseguido evitar uma nova guerra. Então essa Liga das Nações vai ser meio que uma versão beta da ONU, que vai ser uma instituição que vai ser criada justamente com o objetivo de promover a paz e de tentar evitar que uma possível guerra viesse a acontecer, já que o mundo tinha passado pela Primeira Guerra Mundial e tinha sido uma guerra que, de certa forma, devastou o mundo inteiro, certo? Houveram muitas mortes, muita destruição, e aí eles criaram a Liga das Nações justamente nesse objetivo de tentar impedir que uma nova guerra viesse a acontecer. Mas aí com os eventos da Segunda Guerra Mundial, com o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, essa Liga das Nações meio que foi extinta e não teve essa credibilidade de tentar exercer aquilo que ela foi criada para fazer, certo? E aí,
depois de todas essas coisas, a gente tem finalmente a criação da ONU. Mas aí vamos entender um pouco do contexto em que ela foi criada, certo? A história da organização. Após a Segunda Guerra Mundial, em 19 de agosto de 1945, o saldo deixado era devastador. Foram mais de 30 milhões de feridos e pelo menos 50 milhões de mortos, distribuídos em inúmeras cidades destruídas. Nações como a França, a Inglaterra e a Alemanha estavam arrasadas. Somente a Polônia perdera 6 milhões de habitantes e o Japão 1,5 milhão em decorrência das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e em Nagasaki. Depois de todos esses acontecimentos, existia na comunidade internacional um sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. E aí observem algumas fotos que eu trouxe desse período da Segunda Guerra Mundial. Foi a guerra que mais matou pessoas, certo? Milhões de mortos. E aí a gente pode trazer dessa guerra que, mesmo com todos os saldos de mortos em conflitos, em batalhas, os lançamentos das bombas, tiveram também o extermínio de diversos judeus, ciganos, negros, nos campos de concentração. A gente vai ter também diversos outros conflitos, não só terrestres, mas marítimos, então aéreos. Então é muita gente que vai morrer na Segunda Guerra Mundial. Muita coisa que vai ser destruída, muitas cidades vão ser destruídas, a economia mundial vai ser abalada, vários países vão entrar em colapso, vão ter que lutar para poder se reerguer, principalmente os países que, não só os países que saíram como perdedores, mas também os vitoriosos. Afinal, numa guerra, todo mundo sai perdendo, certo? É sempre um absurdo moral, porque todo mundo sai perdendo. Então, todos esses conflitos vão fazer com que as pessoas comecem a criar esse sentimento de que haveria de existir uma organização que mediasse a paz e mediasse esses conflitos de guerra, certo? Para que, em qualquer possibilidade de surgir algum conflito, esse conflito fosse resolvido de forma pacífica. E aí, com todas essas coisas, a ONU passa a, de fato, ser criada. Vamos ver aí como que ela foi criada. A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países presentes à Conferência sobre a Organização Internacional, que se reuniram em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. 1945 foi o ano em que a guerra acabou, certo? A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e vai acabar em 1945. As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários. 24 de outubro, inclusive, é comemorado em todo o mundo como o Dia das Nações Unidas. Então, dia 24 de outubro de 1945 vai ser o dia que, de fato, a ONU vai passar a existir. Com a criação da Carta das Nações Unidas, que é uma carta que vai mediar todas as formas de organização da ONU, como que ela vai funcionar, para que ela vai funcionar, quem vai fazer parte, quem pode fazer parte. Inclusive, a ONU vai compreender 5 órgãos principais, certo? Que é o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça. Cada um vai ter uma função específica nesse quesito de mediação de paz, certo? E aí eu trouxe para a gente ver alguns propósitos e alguns princípios da ONU. Observem aí. Propósitos da ONU: manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ser um centro destinado a harmonizar as ações dos povos para a consecução desses objetivos comuns. Então, basicamente, todas essas questões de conflitos decorrentes internacionais, certo? Entre países, vão ser mediados pela ONU. E alguns princípios da ONU. A organização se baseia no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros. Todos deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais. Todos deverão abster-se em suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao emprego de força contra outros estados.
e nenhum preceito da Carta autoriza as Nações Unidas a intervir em assuntos que são essencialmente da alçada nacional de cada país. Então a ONU ela não pode intervir em assuntos que não sejam do objetivo do qual ela foi criada, certo? Daquilo que seja exclusivo de cada país, a ONU ela não pode intervir. O que ela pode fazer é enviar propostas e soluções, mas intervir diretamente ela não pode, certo? Mas aí basicamente é isso. Todos esses conflitos de mediação de paz, de promoção de segurança, de cooperação entre os povos são mediados pela ONU. Então é função da ONU garantir com que, de certa forma, o mundo esteja em paz. Mas aí a gente entra em outra problemática que, desde que a ONU foi criada, apesar de não haver uma terceira guerra mundial, houveram inúmeros conflitos, certo? Inclusive a própria Guerra Fria, que foi posteriormente a Segunda Guerra Mundial, que apesar de ter sido um conflito pacífico, já que foi um conflito mais ideológico, houveram sim muitos conflitos armados. Então a ONU ela acaba meio que não tendo a eficiência total de mediar esses conflitos, já que diversos outros conflitos vão acontecendo, inclusive recentemente teve a guerra na Síria e outros conflitos civis, certo, em determinados países que deveriam ser mediados pela ONU, mas acaba que não tem essa eficiência direta, já que a gente está tratando de seres humanos, de poder, de vontades, de dinheiro, de economia, então cada um querendo uma coisa, cada um buscando uma coisa, então acaba meio que sendo muito difícil mediar esses conflitos, certo? E aí eu trouxe para a gente tentar exercitar duas questões, para a gente tentar compreender isso que a gente tratou aqui sobre a criação da ONU, sobre o objetivo dela, a função dela, certo? Vamos lá, questão número 1. A ONU é uma organização internacional cuja principal missão é manter a paz e a segurança internacional, bem como desenvolver a cooperação entre os povos. A criação da Organização das Nações Unidas aconteceu em decorrência, letra A, do fracasso das Ligas das Nações após a Segunda Guerra Mundial, B, do enfraquecimento da economia europeia durante a década de 1990, C, da união das potências bélicas mundiais ao final da Primeira Guerra Mundial, ou D, da necessidade de uma diplomacia regional durante a Guerra Fria. Então, em que contexto histórico a ONU vai ser criada? A alternativa certa é a letra A, certo? Do fracasso da Liga das Nações após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Liga das Nações, que havia sido criada depois da Primeira Guerra Mundial, teve o fracasso por ter a ocorrência aí da Segunda Guerra Mundial, e aí a ONU passa a ser criada em decorrência disso, certo? Vamos lá, segunda questão. Observe a tirinha, tem uma tirinha da Mafalda. Aí ela diz, desta humilde cadeirinha faço um apelo emocionado pela paz mundial. Bem, parece que hoje em dia o Vaticano, a ONU e a minha cadeirinha têm o mesmo poder de persuasão. Então é uma tirinha que ela faz a comparação tanto quanto a ONU, o Vaticano também e a cadeirinha dela, que ela achou que ao subir nela teria essa promoção da paz. Aí vamos lá. A tirinha considera que a Organização das Nações Unidas, letra A, não possui um amplo reconhecimento diplomático internacional, B, é ineficiente em seu objetivo de conter conflitos internacionais, C, possui um baixo poder de convencimento sobre as decisões do Vaticano, ou D, apresenta uma baixa visibilidade para proferir discursos de paz. A gente tem que sempre estar atento ao que a questão está pedindo, certo? A questão está pedindo o que ela considera sobre a Organização das Nações Unidas. Então, a gente viu que a tirinha meio que fez uma comparação sobre a ineficiência tanto da ONU, quanto do Vaticano, quanto da cadeirinha da Mafalda. Então, a alternativa certa é a letra B, certo? Ela vai acabar sendo ineficiente no objetivo de conter conflitos internacionais. É aquilo que a gente discutiu, que em determinados momentos, em determinados conflitos, a ONU acaba se tornando meio que ineficiente porque a gente está lidando com uma série de outras problemáticas que vão além de acordos, certo? Que vão além de mediação de paz, além de conversas, de diálogo. Seria realmente muito eficaz se a gente conseguisse resolver todos os conflitos realmente só de forma pacífica. Então, é isso que a ONU é criada com esse objetivo. Só que aí, ao lidar com pessoas, ao lidar com o poder, ao lidar com o dinheiro,
Isso tudo são emblemáticas que vão acabar gerando conflitos que vão bem mais além de um simples diálogo, certo? Mas no termo de cooperação de paz, de tentar fazer com que a paz e a segurança sejam estabelecidas, a ONU ela acaba se tornando um pouco mais eficiente e teve muito avanço também, principalmente com diversas declarações que a ONU vai criar, principalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração importantíssima, mas que a gente vai analisar numa próxima aula, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender todos os nossos objetivos na aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, vocês acessem a plataforma do Educ, no site da Secretaria de Educação. E aí a gente fica por aqui e até uma próxima aula, certo? Tchau, tchau.